Em 2007, empresas de busca como a Yahoo e a Google geraram bilhões de dólares em receita e lucros, tornando-os a inveja de empreendedores em todo lugar. Mas em seu alvorecer, ninguém usava a web para negócios ou comércio. A ideia em si era considerada uma heresia e até mesmo malévola. Eu me lembro claramente das discussões enquanto a web tentava definir a sua cultura. Em meados da década de 90, o centro da cultura da web não era o Vale do Silício, mas aqui neste pequeno parque, no extremo sul de São Francisco. A revista Wired e a sua irmã online, a Hotwired, foram lançadas. Eu trabalhava aqui na época e os argumentos a respeito da iminente comercialização da web eram ferozes e se resumiam a apenas uma palavra: publicidade. A publicidade dividiu a comunidade na web. De um lado estavam os investidores de risco e outros tipos financeiros que acreditavam que a internet era um novo meio e a mídia sempre fora sustentada pela publicidade. Sabe, havia uns 100 anos de história de mídia por trás dela que diziam: se você consegue reunir uma plateia grande em um lugar só, poderá vender publicidade a ela. Não era preciso muito mais inteligência do que aquela entre as orelhas de uma salamandra para sacar isso. Do outro lado estavam os utopistas da internet, pessoas que viam a web como um lugar que prometia liberdade. Não era um ambiente comercial. As pessoas não eram empresas. Era apenas um monte, em geral, de estudantes universitários, pesquisadores que faziam experimentos com essa coisa nova. Mas Yang e Philo haviam aceitado o capital de risco. Entraram no jogo para construir um negócio. Eles tinham de achar um jeito da Yahoo ser rentável. Qualquer jeito. Jerry e David estavam muito preocupados com as ramificações e repercussões de se colocar publicidade no site deles, temendo que isso fosse ruim para os usuários deles e que os usuários se rebelariam. Para os fundadores da Yahoo, isso era um dilema grave. Ao aceitar publicidade, eles arriscavam alienar os seus usuários leais. Mas realmente não havia qualquer outra opção viável. O que mais eles podiam fazer? Então, para nós, naquele momento, a publicidade parecia a melhor escolha. Mas estávamos realmente preocupados com ela. Foi muito duro mesmo. Nós não tínhamos ideia de como isso seria recebido, se haveria retaliação, se geraria algum cinismo sobre que interesses comerciais farão a esse tipo de ambiente de informações utópico. No final de 1995, a Yahoo começou a aceitar publicidade em banners com a respiração presa e os dedos cruzados. Estávamos inseguros quando pusemos as primeiras propagandas lá, tipo, será que isso vai funcionar? A agonia acabou sendo em vão. Os usuários do Yahoo continuaram se multiplicando e mais usuários significava mais anunciantes pagando mais para pôr os seus banners diante de um número crescente de olhos. Pela primeira vez, a Yahoo tinha mostrado que era possível ganhar dinheiro na web. Era um momento crucial na história e significava uma coisa: o surto da web tinha começado. Foi quase como se tivesse sido dado um tiro de largada. Em 1996, a Yahoo enfrentava uma série de desafiantes que ganhavam terreno sobre ela: Infoseek, Alta Vista, Lycos. Mas a rival mais formidável da Yahoo era uma empresa chamada Excite. Na superfície, a Excite era muito parecida com a Yahoo. Era outra empresa iniciante de busca fundada por outro grupo de garotos de Stanford, substituindo uma casa pulguenta nos subúrbios por um trailer pulguento no campus. Mas a tecnologia que o site desenvolveu era consideravelmente mais sofisticada do que aquela desenvolvida pela Yahoo. Em vez de uma lista de sites compilados e divididos em categorias por seres humanos, o Excite era puro software. Você digitava sua indagação e o serviço vasculhava a web, encontrando páginas que continham o termo que você havia digitado. Ou seja, era uma versão rudimentar da busca como a conhecemos hoje. Quando começamos, estávamos em 17º numa corrida de 17 cavalos. E sabíamos que depois de um ano seríamos o número 1 ou o número 2 ou estaríamos mortos. A avareza dominava. A ambição e a animação estavam no ar. Em 1997, a internet estava explodindo. Milhões de pessoas entravam online para ver o motivo de tanta exaltação. A Yahoo, o Excite e outros mecanismos de busca estavam ocupadas, se transformando no que se conhecia como portais. Destinos emocionantes, repletos de distrações, de cotações da bolsa, e-mail e salas de bate-papo. Eram parques de diversão.
uma miríade de atrações bugigangas e quinquilharias reluzentes, projetadas para transformar usuários em uma plateia cativa em benefício dos anunciantes. Ele fez com que as pessoas se envolvessem em inovação extrema, competição extrema e um jeito de viver muito extremo e insustentável. Pagávamos na mesma moeda. Nós lançávamos personalização e a Yahoo lançava personalização. A Yahoo lançava e-mail, nós lançávamos e-mail. Estou usando a busca do Yahoo para escrever um livro sobre estalar os dedos. Então, nos primeiros anos era uma coisa meio indefinida. Ninguém sabia o tamanho que isso teria. Legal! Mas embora as empresas de buscas estivessem fazendo grande sucesso, também estavam se tornando algo muito diferente do que eram quando começaram. Ao se concentrar nos atrativos, eles esqueceram o que tinha trazido os usuários a eles em primeiro lugar, a necessidade de encontrar coisas na web que não parava de crescer. Em outras palavras, as empresas de buscas pararam